Pastor... Botou aí? Ô, pastor Carlos, nós entramos numa polêmica aqui esses dias a respeito do divórcio e a respeito do segundo casamento. O senhor não imagine o quanto, depois da live, o quanto choveu de comentários, falácias, porque as pessoas que trabalham com a sã doutrina, para eles o segundo casamento é pecado. Né? O divórcio, Deus abomina. Então, nós ficamos, muitas das vezes, até mesmo sem entender aonde que eles querem chegar. Por quê? Porque Deus ele é um ser iluminado, é um Pai que ele nos protege. E ele determina para nós algo para o bem. Ele quer ver o nosso bem. Eu entendo assim. Ele não quer ver o nosso mal. Então, quando se fala em divórcio, né, nós vamos entender que nós temos que, mesmo mediante as dificuldades da vida, as agressões da vida, nós devemos continuar casados. Ou se separar, nós não podemos casar mais. Eu gostaria que o senhor entrasse nessa linha de tempo aí comigo e me colocasse aí a sua visão, como é que o senhor enxerga isso, se isso é correto ou se não é correto, se a gente devemos mesmo ficar casados mediante tantas turbulações, tantas agressões, tantas traições. O senhor entra nessa linha do tempo aí, me coloca aí o seu estudo aí. Tá ok. Não, coisinha muito simples de se resolver, né? Pastor Carlos, fala aí o que você pensa sobre o divórcio e novo casamento. Coisinha, pega essa granada sem pino aí na sua mão e resolva isso aí. Bom, Deus abençoe pastor Cláudio, Deus abençoe a sua esposa, a sua família, o público que acompanha aqui o pastor Cláudio no canal dele. É uma honra estar com vocês. Bom, a gente tem que olhar para o casamento, para a questão do divórcio, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico. Ora, quando eu olho para os tempos de Jesus, 2000 anos atrás, eu tenho que compreender qual que era a ideia de casamento e qual que era a ideia de divórcio. Eu não posso apenas falar de divórcio e de novo casamento dentro do prisma da atualidade. Eu preciso entender o contexto da época de Jesus para tentar elaborar uma ideia do que se era um casamento e um divórcio naquele tempo. Então, quando você olha para o tempo bíblico, o que é que você tem ali? 2000 anos atrás, na época de Jesus, o divórcio e o novo casamento eram amplamente aceitos. Então, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, o divórcio e um novo casamento era amplamente aceito. Inclusive, os judeus, praticantes da Torá, os ortodoxos, os fariseus e tantos outros que tinham lá, na época de Jesus, eles entendiam a relação do casamento, divórcio e de um novo matrimônio. E eles usavam textos do Antigo Testamento da lei para dar base ao divórcio, para dar base a um novo casamento. Eles usavam, pastor Cláudio, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 a seguir, que eu vou ler para vocês. Então, na época de Jesus, há 2000 anos atrás,
o divórcio era normal, o divórcio era comum, e o novo casamento também. Só que eles usavam, os judeus usavam, para dar base a essa separação, a esse divórcio, ao novo matrimônio, Deuteronômio 24, versículo 1 a seguir, que está escrito assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e pode despedir ela de casa. E se ela saindo de casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, ele também pode dar outro divórcio. Ou seja, há 2000 anos atrás, pastor Cláudio Fernando, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, era normal os judeus se separarem, os judeus darem carta de divórcio, por qualquer motivo. A mulher cozinhou o arroz e queimou o arroz, ele podia se divorciar dela. A mulher fez a carne e colocou muito sal, muito tempero na carne, podia se divorciar dela. Então, era comum o divórcio na época de Jesus, era comum se separar na época de Jesus por qualquer motivo. Por qualquer motivo ele se separava, ele abandonava a esposa, por qualquer motivo. E com base em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a seguir. Então, na época de Jesus, era comum, era muito fácil, muito simples você ver pessoas que se divorciavam por qualquer coisa, por qualquer motivo. Aí o que é que Jesus vai fazer? Ele vai estabelecer um padrão para o divórcio. E isso está em Mateus, no capítulo de número... Mateus, no capítulo de número 5, versículo 32. Mateus, capítulo 5, versículo 32, Jesus estabelece o parâmetro para o divórcio. Ou seja, não é mais válido divorciar-se da esposa por qualquer motivo. A mulher cozinhou mal a comida, se divorcia. A mulher não varreu a casa direito, se divorcia dela. A mulher lavou a roupa ficou mal lavada, se divorcia. Porque na época de Jesus, eles se divorciavam por qualquer motivo. Qualquer motivo era motivo para divorciar. Aí Jesus vai então estabelecer, e vai dizer o seguinte, Mateus 5, versículo 32. Eu vou ler para vocês terem a ideia do que foi que Jesus estabeleceu em Mateus 5, versículo 32. Como eu estou com a Bíblia aqui, eu vou fazer uso dela. Mateus capítulo 5, versículo de número 32. Olha o que está escrito aqui. Mateus 5 e o verso 32. Está escrito assim: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a palavra repudiar aqui, o pastor Cláudio, é deixar, é abandonar. Por quê? Porque Jesus ele tem em mente o padrão do seu tempo, de 2000 anos atrás, que os judeus abandonavam as esposas, repudiavam as esposas por qualquer motivo. Então, olha o que Jesus vai estabelecer. Mateus 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe e torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. O que Jesus vai fazer? Jesus vai dizer o seguinte, pera lá, gente, a partir de agora vamos mudar isso aqui. Porque vocês estão casando e separando, casando e separando, casando e separando por qualquer motivo. Então nós vamos mudar isso aqui. A partir de agora, quem se casar, ok? E se divorciar por qualquer motivo, não pode. O limite é relações sexuais ilícitas. Quando houver adultério, quando houver fornicação, quando houver práticas sexuais ilícitas, aí então se aplica o divórcio. Eu não queria pegar pesado nessa live, eu queria só ser light, ser diet, sabe? Eu queria ser hoje aqui um pastor com uma ideia teológica liberal. Só que eu não consigo. Por quê? Porque no Novo Testamento não existe um único texto que dê base. Eu estou falando aqui de teologia, tá, gente? Não estou aqui falando da vida pessoal de ninguém, nem querendo dizer com quem você tem que casar, nem querendo dizer que você tem que casar segunda vez, terceira vez, quarta vez. Não estou aqui entrando em relação conjugal de ninguém. Cada um é dono do seu nariz e adultos sabem o que tem que fazer.
O que eu estou falando aqui é expondo as escrituras, é expondo o pensamento bíblico e teológico. Então, qual que é a ideia de Jesus? Jesus, ele tem a ideia, há 2000 anos atrás, daquilo que os judeus viviam, que era Deuteronômio 24, versículo 1 a seguir. Que os judeus davam carta de divórcio a qualquer hora, a qualquer momento. A mulher não fez bem o arroz, se divorciava. A mulher não lavou a roupa direito, se divorciava. Qualquer coisa era motivo para se divorciar. Então, Jesus vai estabelecer um padrão no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, a teologia neotestamentária de Jesus, dos apóstolos, ensina o seguinte, que a separação, o divórcio, é mediante um ato, ok? De práticas sexuais ilícitas. Eu até queria que você percebesse o seguinte, que essa palavra de Jesus aqui se refere, no caso, a porneia, que no caso a palavra fornicação, e porneia também é um termo grego que se dá para práticas sexuais ilícitas, ou seja, a traição, ok? Prostituição, atos libertinosos de homossexualidade, homem com homem, mulher com mulher. Todo o termo de atos sexuais ilícitos entra em porneia, né? Que é de pornografia, etc. Então, porneia no grego ali é para atos sexuais ilícitos. Então, Jesus está dizendo o seguinte, a partir de agora, se um dos cônjuges, ou a mulher, ou o homem, casados, cometerem prostituição, cometerem adultério, aí pode se separar. É claro que existem casos, pastor Cláudio, que o casal está vivendo casado, só que a mulher não ama mais o marido não ama mais a mulher, e já não conseguem conviver juntos no mesmo ambiente, devido a brigas, agressões, discórdias, descontentamento, e é uma bagunça o casal e a família. Nesse caso, vão ficar casados? Não, vão se separar. Aí você olhando para a ótica de Deus, qual que é o desejo de Deus para o homem? É que o homem seja infeliz? Não. Deus quer que o homem seja feliz, Deus quer que a mulher seja feliz. Então, se a pessoa está vivendo um casamento infeliz, insustentável, com agressões, com humilhações e com brigas, vai ficar casado? Logicamente que não. Então, existem alguns pormenores dentro da relação a dois que tem que ser visto. Então, eu não posso chegar aqui, meter o pé na mesa e falar que tem que ser só por ato de adultério, ou de atos sexuais ilícitos, porneia. Não. Se o casamento é insustentável, tanto para o homem quanto para a mulher, tem agressões, tem brigas e confusões, não tem para que ficarem juntos. Esse é o limite. Eu fiz até uma lista aqui, pastor Cláudio. Vou falar rapidinho. Pode ficar à vontade. De pessoas do meio evangélico que se separou e casou de novo. Inclusive, tem gente aqui nessa lista que eu fiz, essa pequena lista de cantores gospel, de pastores famosos. Inclusive, tem alguns aqui que eu discordo com eles totalmente no campo da teologia, mas são pessoas boas de você conviver. São pessoas bacanas, pessoas legais, pessoas humildes, pessoas que têm uma boa ideia do evangelho e tal, só que a vida deles não condiz com o evangelho. Eu os amo em Cristo. Tem deles aqui que eu vou até comentar mais à frente, mas eu vou ler rapidinho só para você ter ideia. Eram casados e se separaram. Quais os motivos? Eu não sei. Eles vão prestar conta a Deus. Porque Jesus falou que o limite da separação do divórcio é porneia, atos sexuais ilícitos, ok? Agora, se o cara vive um casamento que a mulher não compreende mais, o marido não a compreende mais, só tem brigas e confusões, vai ficar casado para quê? Sustentando um casamento que não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais prazer, não tem mais nada. Em relação ao casamento, só para você entender, o divórcio, gente, ele é a apostasia do amor. Quando você chega ao limite de se divorciar da pessoa que você ama, seja homem ou mulher, o divórcio é a apostasia do amor. Você está abandonando o amor. O divórcio é algo terrível, porque é a quebra de aliança conjugal, familiar. No divórcio sofre filhos, sofre filhas, sofre todas as famílias. No divórcio sofre a sociedade, sofre a igreja. Ninguém é feliz com o divórcio.
E a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, que Deus odeia o divórcio. Deus aborrece o divórcio. Só que chega uma hora na vida do casal que tem que se decidir. No caso, por exemplo, a questão da porneia, que é atos sexuais ilícitos, ou quando não é insustentável, pastor Cláudio. Agressão, briga, violência, aí é insustentável. Posso dar a lista agora, pastor Cláudio? Pode. Eu fiz aqui, rapidinho, Pode. vamos lá. Ó, fique à vontade. Ó, pastores e cantores do meio gospel que se divorciaram e casaram de novo. Tem gente aqui que já casou 3 vezes, 4 vezes. Eu vou citar aqui, eu vou grifar o nome de alguns deles para você. Gente do meio evangélico, a vida deles não quer dizer que é exemplo, tá? Porque casar e se divorciar é uma tristeza muito grande. Mas, às vezes, o divórcio é a única solução para o homem e para a mulher, que tem uma vida infeliz, uma vida desesperadora entre 4 paredes. Só sabe o que é um divórcio quem já passou por ele, ok? Então, não estou julgando ninguém aqui, mas estou dando ponto bíblico e teológico da coisa. Olha só, o teólogo, isso aqui é para você que é fã, porque no meio cristão não tem esse negócio de fã não, gente. Você pode gostar do trabalho da pessoa, mas esse negócio de fã, de tietagem, não tem isso no meio evangélico e cristão não. Isso é antibíblico. Olha só, doutor Rodrigo Silva, aquele famoso arqueologista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, doutor Rodrigo Silva, aquele que acredita que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Você sabia que o doutor Rodrigo Silva, que muitos cristãos admiram, ele acredita que o arcanjo Miguel é Jesus? A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, mas o Rodrigo Silva acredita que o arcanjo Miguel é Jesus. Isso é uma teologia equivocada. O doutor Rodrigo Silva se separou da primeira esposa e casou com outra, e continua pregando o evangelho por aí, tá tudo bem. Outra pessoa, o cantor, o pastor Lucas, aí do Rio de Janeiro, da gravadora da Evelice, a MK, o Lucas largou a esposa dele, a primeira esposa, e casou com outra. E continua cantando nas igrejas, tendo agenda. Aí tem mais, o Kleber Lucas, que é pastor de igreja, aí no Rio de Janeiro, que está no 4º casamento e continua seguindo a vida dele, cantando nas igrejas. Aí tem mais, os amigos do Silas Malafaia, aí do Rio de Janeiro, os amigos do Silas Malafaia, o Jabes de Alencar, casou de novo e ninguém fala nada. O outro amigo dele, o Flamarion Rolando, da Igreja Quadrangular, casou de novo com uma novinha e continua sendo pastor e pregando o evangelho. Aí eu tenho um montão de gente aqui. Lauriette, o amigo do Bolsonaro e do Silas Malafaia, o Magno Malta, já passou pelo 3º ou 4º casamento e continua sendo cristão e todo mundo dando glória a Deus. E por aí vai, Vanilda Bordieri, a Célia Sakamoto, aí você vai, Daniele Araújo, aí tem o Leonardo Gonçalves, lembra do pastor, o cantor Leonardo Gonçalves? Lembro. Ele já casou, o Melvi, meu Deus do céu, o pastor Melvi, dos Corinhos de Fogo aí do Rio de Janeiro, separou e casou com outra. E tem mais um montão de gente, vambora. Aí tem mais gente, Isa Reis, a Isa Reis já tá aí, daqui a pouco vai aparecer com o novo marido. A missionária Isa Reis, a pregadora, separou do esposo, não é? Porque cometeu lá atos, né, de porneia, não é? Isso aí. E por aí vai. Aí tem mais gente, ó, tem a Elaine de Jesus, a cantora Elaine de Jesus, o ex-esposo da Elaine de Jesus já noivou com outra, que é o pastor Alexandre Silva. Lembra do pregador Adeildo Costa? Já casou, separou, casou de novo, separou e vai casar de novo. Vai casar com a 3ª mulher de novo. O Paulo Marcelo, não tem um pregador Paulo Marcelo, lá de Camboriú dos Gideões? Era casado e tem 2 filhos com a primeira esposa. Largou e casou com outra e agora apoia o Lula e o PT. Aí tem mais gente. Tem a Isadora Pompeu, que casou, durou 3 meses o casamento da cantora gospel Isadora Pompeu. Quer dizer, é um absurdo. Ou seja, gente, para você assumir um compromisso de casamento tem que ser algo muito sério. Você não pode casar porque gostou, não pode casar porque achou legal, não pode casar porque Deus falou em profecia, não pode casar porque sentiu. Casamento é um comportamento sociológico que deve ser tomado com muita cautela. Ninguém casa porque achou bonito, casa porque ama, porque tem convicção, ok? E é muito sério isso aqui. E eu tenho muita coisa para falar aqui. Posso falar tudo, né, pastor Cláudio? Fique-se à vontade. Fique-se à vontade. Deixa eu falar aqui rapidinho com a família pregando para a palavra.
Ele botou aqui, Bolsonaro também no terceiro casamento. Bolsonaro também. Mas Bolsonaro, ele não é evangélico. Não, mas os evangélicos faz arminha. Os evangélicos faz arminha. Os evangélicos... Ele não é tem evangélico. Ele Ele já deixou bem claro que ele é católico, né? Ele é católico. Então, quer dizer, Bolsonaro ele é um, né, um homem que... Olha, sinceramente, eu não gosto nem de falar, porque senão... sabe, eu acho que eu amarelo até a live, porque esse homem está... pô. E a gente tem de ficar calado, né? Fazer o quê? Mas, assim, o que o senhor está colocando para nós é algo, sabe, com grande importância para nossas vidas, né? Porque aqui eu estou deixando de ser pastor para ser ouvinte, né? Porque a gente só recebe palavra, né, de maldição porque a gente fala a respeito desse tema. A gente não entra numa concordância porque as pessoas acham, né, que a gente tem de ficar casado mediante a tanto sofrimento, tantas batalhas. Na área conjugal nem se fala, né? Então, Deus, ele não quer isso. Eu entendo assim, Deus não quer isso para nós. Se ele é um ser que nos preparou e ele é família, ele quer o bem para a família, ele não quer o mal. Ele quer ver o meu bem, o seu bem, né? Ele não quer o mal, ele quer o bem. Aí quer dizer, aí eu vou ter de ficar num casamento amarrado porque as coisas não estão bem. Não, porque eu sou servo, eu sou pastor, e eu tenho de ficar ali, firme. Olha, meu casamento não deu certo, mas eu tenho de ficar porque eu sou pregador da palavra. Mas vamos lá para um outro lado, interessante. Eu tenho de me posicionar, eu tenho de ver o que é bom para mim e o que é bom para a pessoa que está comigo. Se isso for bom para ambas as partes e cada um viver a sua vida, e se não tiver ali a traição, olha, segue-se em paz, cada um vive sua vida, mas tem pastores aí que, meu Deus do céu, e pessoas seguindo esses pastores e idolatrando esses pastores, né? Nós que somos pastores, eu entendo assim, nós que somos pastores, as pessoas nos olham em cima de um altar, né, e que quer se espelhar naquilo ali que eles estão vendo. Aí imagina, meu pastor ele se separou 3, 4 vezes, eu também posso fazer isso. O que eu vou estar passando para os fiéis que estão comigo? O que eu vou estar ensinando para eles? Eu não posso fazer isso. Eu tenho de mostrar a eles o caminho correto. Se Deus quer o meu bem, quer o bem da pessoa que está comigo, se o casamento não é aquilo, não tem como a gente ficar, né, e viver sozinho. Eu confesso que quando eu estava no mundo, eu me separei lá no mundo, que eu vivia junto, eu não era casado oficialmente, mas vivi junto, e quando eu me separei, eu vivi os melhores 4 anos da minha vida. Que eu vivi 4 anos sozinho, sem namorar com ninguém, sem querer nada com ninguém, era focado no meu trabalho, e assim a minha vida era um luxo. Mas só quem é casado conhece o peso, o que é ser um casamento, um chefe de família, o que é ser um líder espiritual, porque você tem de aconselhar tudo, tem de estar batendo tudo, um do ladinho do outro direitinho, tudo tem de andar conforme,
Deus quer de nós, né? Tudo certo. Aí o senhor citou a porção de lobos, que para mim não são pastores, são lobos. Eles são lobos, não são pastores. E as pessoas ficam aí, ó, idolatrando a esse povo. Pode continuar com a sua linha de raciocínio. Então, pastor Cláudio, o que acontece? Hoje em dia, virou moda no meio cristão, no meio evangélico, casar e se separar. Virou moda. Parece que as pessoas casam por opção, as pessoas casam por valores financeiros e econômicos, as pessoas casam por condição da moda, as pessoas casam por condição imposta pela sociedade, as pessoas casam por opção ou por imposição da religião que está frequentando. O problema todo é o seguinte, nos dias de Jesus, há 2000 anos atrás, isso aqui é importante você que é um novo cristão, ou você que é um cristão que não tem acesso à informação teológica de um teólogo sério, anota isso aqui que eu vou falar porque é muito importante. Há 2000 anos atrás, nos dias de Jesus, ok? Lá por volta do ano 30, ano 27, ano 30, era normal os judeus se casarem, ok? E se separarem. Era normal. Nos dias de Jesus, os judeus se casavam e se separavam por qualquer motivo. Então, qualquer motivo nos dias de Jesus era motivo para separação e para divórcio. Aí, o que Jesus vai fazer? Ele vai colocar ordem na relação divórcio-casamento. O que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 32, Mateus 19, versículo 9, ele estipula um limite para um casamento ser destituído. Ele diz o seguinte, o divórcio vai ser permitido só em caso de porneia. A palavra porneia ali é fornicação, adultério, prostituição. A palavra porneia tem a ver com imoralidade sexual. Então, tudo que é ligado, que é relacionado à imoralidade sexual, a palavrinha grega é porneia, ok? Então, Jesus ele usa o termo porneia, ou seja, vai haver divórcio se houver na relação conjugal de homem e mulher a porneia, ou seja, atos sexuais ilícitos. Isso aqui é homem com homem, mulher com mulher, prostituição, fornicação, adultério, tudo que for relacionado a uma vida promíscua, de pecados, de prostituição, é porneia. Então, o que Jesus faz? Mateus 5, versículo 32, ele coloca o limite. Prostituição, adultério, porneia. Mateus 19, versículo 9, porneia, prostituição, o adultério. Só que antes não era assim. Antes não era assim. Então, como é que os judeus faziam? Por tudo eles se separavam com base em um artigo da lei, do Torá, de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Lá está escrito que os judeus, por nada, por qualquer motivo, davam carta de divórcio para a mulher. Por isso que o texto dos textos que eu citei, de Mateus 5,32, Mateus 19, versículo 9, e outros textos do Novo Testamento, Jesus está respondendo a uma pergunta dos judeus. Porque os judeus diziam assim, Jesus, Moisés mandou dar carta de divórcio para as mulheres. Só que o motivo eles não falaram. Por quê? Porque qualquer coisa era motivo para se divorciar na época de Jesus e durante o Antigo Testamento. A mulher cozinhou o arroz queimou, eles davam carta de divórcio. A mulher limpou a casa e deixou a casa mal limpada, eles davam carta de divórcio. Então, qualquer motivo era motivo para separação e para divórcio. Só que Jesus estabelece no Novo Testamento o quê? Que o divórcio só é permitido por causa da porneia, ou seja, atos sexuais ilícitos, prostituição, adultério, fornicação, coisas do tipo. Agora, observe isso aqui, porque durante o ministério de Jesus, pastor Cláudio Fernando, durante o ministério de Jesus, tinha algumas escolas rabínicas famosas que ensinavam teologia, e essas escolas ensinavam, inclusive, sobre o divórcio, que era a escola do rabino Shammai e era a escola do rabino Hillel. Esses dois rabinos
Um era liberal e dizia, tem que separar mesmo e casar com outra mulher. E o outro já era mais ortodoxo. Dizia, não precisa separar não, tem que ficar casado. Só que assim, hoje, quando eu olho para a condição sociológica do povo, da sociedade, da família, dos casais, tem gente que não tem estrutura para manter um casamento. Tem gente que não tem estrutura emocional, não tem estrutura psicológica, não tem estrutura mental para manter um relacionamento. Tem mulher que nos assiste agora que está sufocada dentro de casa e não aguenta mais o marido, com xingamentos, com humilhação, com agressão. Tem situações terríveis de maridos que espancam e agridem as suas esposas. Como é que uma mulher vai ficar casada com um homem desse dentro da igreja? Não tem como. Então, é mais viável, é aconselhável a separação nesse caso. Eu vou ser bem sincero aqui, bem sucinto. Tem 3 artigos que eu coloco para que o divórcio seja possível. Anote aí agora. 3 artigos que eu coloco para que o divórcio seja possível, seja lícito. Um é meu pensamento teológico, como teólogo, e 2 são bíblicos. Tem 3 argumentos bíblicos para o divórcio acontecer. Número 1, o primeiro artigo é este. Um dos cônjuges tem que morrer. Ou o marido ou a mulher. Aí você fica livre para casar com o outro. Segundo, o segundo ponto é o seguinte. Prostituição, porneia. Ou a mulher ou o homem que cometer porneia. Atos sexuais ilícitos. Quem cometer, o outro fica livre para casar de novo. Então, o primeiro ponto é a morte de um dos cônjuges. Aí o outro fica livre. O segundo ponto é porneia. Quando um ou o outro comete prostituição, atos sexuais ilícitos, o outro fica livre para casar de novo. E o terceiro ponto sou eu que vou dizer. Eu, pastor Carlos Souza. Quando há violência, quando há agressão, quando há humilhação, quando há desentendimento, quando o homem não entende mais a esposa não entende mais o homem. Vocês já oraram, foram para culto para casal, participaram de encontro de casais, fizeram tudo para restaurar o casamento e vocês não conseguem mais. Acabou o amor, acabou o entendimento. O homem não sacrifica mais pela esposa, a esposa não sacrifica mais pelo marido, não tem mais jeito. Porque tem agressão, tem violência, tem espancamento, tem xingamento. Então, nesse ponto, tem que se separar. Porque eu seria aqui um idiota, eu seria aqui um boçal, se eu dissesse para você continuar casado num casamento que é insustentável. Já pensou? O cara te espanca, o cara te bate. Aí você procura o pastor fala, fica casado com ele, porque é assim que diz a Bíblia. Ele é maluco? Você é doido? Tomou água de parto? Fumou um baseado? Tomou chá de cogumelo, meu amigo? Não tem como. Se a mulher vive um casamento insustentável, com humilhação, com agressão, com espancamento, ela vai ficar nesse casamento até quando? Tem lei no Brasil, gente. Maria da Penha. Tem lei no Brasil para a mulher que é agredida, que é violentada dentro de casa pelo marido. Então, o casamento é insustentável. Tem que se separar, sim. Pastor, mas isso contraria o ponto bíblico e teológico. Não contraria. Porque o que Jesus colocou foi ordem. Então, o que é que nós entendemos? Que são 3 artigos. O primeiro, quando há traição de uma parte ou de outra, o outro está livre para poder casar de novo. O segundo ponto é quando um dos cônjuges morre, o outro está livre para casar de novo. E o terceiro ponto é quando há violência e agressão. Quando não há mais amor. Hein, pastor Cláudio? É impossível uma mulher e um homem ficarem casados tendo violência e agressão de ambas as partes. Então é melhor romper e cada um seguir a sua vida. Agora vai entrar a pergunta que as pessoas querem saber. E o novo casamento? O novo casamento é permitido, desde que você esteja dentro dessas 3 cláusulas que eu acabei de citar aqui. E, normalmente, quem vai casar de novo está dentro dessas 3 cláusulas que eu acabei de citar. Por quê? Porque Deus não quer você infeliz. Deus não quer você aí sofrendo. Deus não quer você aí vivendo amargurado, em depressão, sem um companheiro ou sem uma companheira. Então, levante-se em oração para Deus te abençoar e segue a sua vida. Agora, o problema é que tem gente que fica naquela ladainha, que conhece Bíblia e teologia e não conhece coisa nenhuma. Tem gente que está na igreja e não conhece o beabá do evangelho e quer ensinar pastor como é que tem que conduzir a igreja, como é que tem que conduzir a pregação do evangelho. Então é simples assim, como mastigar um chiclete, pastor Cláudio.
Isso é verdade. Olha, confesso a ti que a cada dia eu vou aprendendo mais um pouco. A cada dia a gente vai aprendendo mais um pouco, porque isso tudo que o senhor falou aí está dentro da minha linha de raciocínio. Eu penso da mesma forma, da mesma lógica, né? Mas aí as pessoas vêm, não, porque isso está errado, você tem que acabar de se tornar, você tem de virar um eunuco, você não pode casar mais, que você não pode fazer mais isso, você não pode... Então, bota uma corda no pescoço e tira a sua vida. Porque aí você não vai poder ser feliz. Não, mas aí você tem de viver livre. É assim, gente. Se há um consenso e eu estou vendo que o meu casamento não está dentro do parâmetro bíblico, está fora disso, meu filho. É bater palminha, PT saudação, cada um vai para o seu lado e vamos orar para ser feliz. Acabou. Vamos viver a nossa vida. Eu não posso ficar ouvindo o desaforo da minha companheira dentro de casa e eu não posso levantar a mão para ela. Eu não posso sair de dentro da minha casa e ir para a rua procurar outra estando casado. Aí eu estaria num grande pecado. E eu creio que Deus não permitiria nem eu levantar a mão para minha esposa. Deus não iria permitir isso. Mas as pessoas acham que nós temos que ou fica casado pro resto da vida ou fica solteiro pro resto da vida. No dia de hoje, essa lista de pastor que o senhor deu o nome aí, com 2, 3 casamentos, né? Se a gente procurar, ainda tem mais. Muitos pastores que estão casados, mas estão dentro do adultério, que nem aí, nosso digníssimo aí, Samuel Mariano. Aí, pelo amor de Deus, é só as pessoas que não conseguem enxergar o óbvio. Que se Deus constituiu a família, ele não vai querer eu, o Senhor, ninguém eunuco para sempre. Deus não constituiu a família, então nós temos que ser eunuco por quê? Divorciou, tem que ser eunuco. Vai viver sozinho, vai viver para Cristo. E a família entra onde? O projeto de Deus entra onde? Porque a gente tem de entender que mente vazia é a oficina do capeta. O diabo vai entrar na nossa mente, vai fazer estrago. Vai. Se a gente casado, a gente já tem que tomar um grande cuidado. Um grande cuidado, porque hoje em dia as coisas estão muito diferentes. Muito diferentes. Eu já cansei de fazer vídeo aqui na plataforma aqui, com missionária entregando aí números de telefone para pastor, se encontrando com pastor. Eu saí de uma congregação, depois que eu voltei para o evangélico, eu fiquei um tempo afastado. E quando eu vim morar onde eu estou morando hoje, que eu me casei aqui, né? Eu estava no mundão ainda, e aqui, né, a minha esposa falou, olha, eu vou retornar porque eu estou afastado, eu vou retornar para o evangélico. Aqui na nossa rua abriu uma congregação e ela foi, e logo depois eu fui. Ela conseguiu me arrastar. E fomos viver, né? Mas aí estávamos em fornicação. Saímos dali e fomos para uma assembleiazinha, né, de uma conhecida nossa, de uma pastora conhecida nossa.
Minto, antes da gente ir, a gente foi lá pro que hoje é nosso padrinho de casamento, e ali eu fui levantado a presbítero, não fiquei lá, fomos para essa pastora, e ali nós começamos a desenvolver cada vez mais o nosso trabalho, né? E aí ela falou, olha, vocês precisam acertar a vida de vocês para dar continuidade nessa vida espiritual de vocês. Amém. Acertamos a nossa vida e graças a Deus estamos aí casados aí, né? Oficialmente casados, muito bem casados, graças a Deus, entre trancos e barrancos, né? Ela corre atrás de mim com o facão, eu corro atrás dela aí com a enxada, mas está tudo bem. Aqui é uma maravilha. Né? Nesse não, gente. Olha. Amém. Ei, pastor Cláudio, vou só falar uma coisinha importante. Você falou, você fez essa brincadeira aí, e é interessante. O maior pregador do nosso tempo é o Billy Graham. Billy Graham faleceu agora com 90 e poucos anos de idade. Billy Graham pregou em todo o mundo, em todos os continentes, ganhou milhões de almas para Cristo. E Billy Graham, numa conferência aqui na Europa, um pastor aí do Brasil, um amigo, um querido, um pastor do Brasil, grande teólogo aí do Brasil, estava nessa conferência e ele ouviu, junto com a esposa do Billy Graham pregar. E a esposa do Billy Graham pregando no auditório para milhares de casais, de famílias, e o repórter perguntou, porque ela abriu para perguntas, né? E o repórter perguntou para a esposa do Billy Graham, e o Billy Graham lá, sentado lá do lado dela, ouvindo ela pregar. E o repórter perguntou para a esposa do Billy Graham, você e o Billy Graham, vocês têm problemas na vida conjugal de vocês? Ou vocês são assim, esse casal que todo mundo entende, todo mundo ama, parece que vocês se gostam, vocês vivem bem, vocês não brigam? Como é que é a convivência de vocês dois como casal, marido e mulher? O repórter perguntando para a mulher do Billy Graham e o Billy Graham sentado do lado. O maior pregador do nosso tempo, Billy Graham. Sabe o que foi que a mulher do Billy Graham disse? Tem dia que eu quero matar ele, e tem dia que ele quer me matar. Assim é a nossa vida conjugal. Mas nós nos amamos. Ou seja, é impossível na vida conjugal não ter problemas. Todo casal enfrenta obstáculos na vida conjugal. Agora, a diferença é como é que você vai lidar com esses problemas, ok? Existem casais aí que casam e se separam por motivos bobos, por motivos chulos, por motivos de incompatibilidade, que vão descobrir só depois, durante o casamento. Mas se souberem conversar, dialogar, se tiver alguém que possa orientar com sentido bíblico, com oração, não vai se separar. Agora, se separar, o cara tem que ficar eunuco, a mulher tem que ficar uma eunuca, não pode mais casar, ter relação, viver, constituir família. Você acha que é para isso que Deus permitiu que a mulher nascesse ou que o homem nascesse? É claro que não. Só teólogos tapados e imbecis que interpretam os textos a ferro e fogo é que vai dizer que a mulher tem que ser infeliz e que o homem tem que ser infeliz. Esse é o pensamento e a ideia do diabo. Que o diabo quer que você seja infeliz. O diabo quer que você sofra. O diabo quer que você, na verdade, não encontre a tampa da sua laranja. O diabo quer que você não encontre a tampa da sua frigideira. O diabo quer que você sofra, ok? Aí, infeliz, sozinho, solteiro, que você não tenha filhos, que você não gere. Tudo isso é a proposta do diabo. Claro que, biblicamente falando, o assunto é sério. E nós colocamos aqui Mateus 5,32, Mateus 19, versículo 9, quando Jesus estipula a questão do divórcio, ok? Eu já expliquei aqui, depois você volta o vídeo e você assiste, você que chegou agora. Agora, olha só. Olha que assustador, o pastor Cláudio Fernando. Olha que assustador. Não sei se a sua esposa está aí, mas olha esses dados. Esses dados são assustadores. Você que está chegando agora aqui na live do pastor Cláudio Fernando, olha que assustador. Em 2020, isso em 2020, foi feito um censo, um levantamento pelo Colégio Notorial do Brasil. Esse Colégio Notorial do Brasil, ele é responsável por recolher todos os atos cartoriais do Brasil, de todos os 27 estados do Brasil e o DF.
Então, esse Colégio Notorial do Brasil é responsável por recolher todos os atos de cartórios. Em 2020, foi levantado um censo, cerca de 4%, havia 4% de atos de separação em 2020. Sabe quanto é que dava isso em números em 2020, separações, divórcios em 2020? Brasil todo, 4%. Cerca de 77.509 atos de separação e divórcio. Tem pastor que não tem ideia desse dado. Tem pastor que não tem ideia de que isso aconteceu em 2020. Isso antes da pandemia e durante a pandemia. Cerca de 77.509 atos de separação e divórcio no Brasil em 2020. Quantos casamentos que o diabo destruiu em 2020? Com porneia ou com outras coisas. E os pastores estão de braços cruzados, não oram, não aconselham, não falam sobre o tema, não têm ideia de como tratar o assunto. Agora, olha só que assustador. Em 2021, aumentou. Em 2021, o Colégio Notorial do Brasil, ele fez um dado em 2021, pós-pandemia, sabe que aumentou para quantos? Para 80.573 atos de separação e de divórcio no Brasil. Ou seja, de 2020 para 2021, pulou muita coisa. Olha só para você ter ideia, vou citar aqui só alguns estados, só para você ter ideia. Para você ter ideia, o estado do Amapá cresceu em divórcio e separação, agora em 2021, sabe quantos por cento? 33%. O Roraima cresceu 19%. Pernambuco, 26%. Os crentes aí de Pernambuco, tem igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco, gigantesca, aí em Pernambuco, tem pregador, pastores, cantores em Pernambuco que se acham donos do deserto, se acham maiorais do evangelho. Aí em Pernambuco, o divórcio em 2022 aumentou 26%. Aí no Acre, lá em cima no Brasil, 27%. No DF, aí em Brasília, onde tem a Igreja da Baleia, né? Aí em Brasília, onde fica o Bolsonaro, em Brasília, aumentou 40% o número de separação e divórcio em 2021. No Amapá, cerca de 33% de pessoas aumentou a porcentagem de divórcio e separação no Amapá, 33%. O que é isso? São dados assustadores. As pessoas, depois da pandemia, estão se separando a rodo. E é um absurdo, ninguém quer que separe, ninguém quer que aconteça divórcio. Só que se acontecer, pastor Cláudio, a pessoa tem que estar preparada para a vida pós o divórcio. Porque não é fácil, porque às vezes tem filhos, tem netos, né, tem famílias, então tem que se preparar. É claro que o cristão não deve se divorciar. A Bíblia diz para não se divorciar. Mas se acontecer, você tem que estar preparado. E tem que ter base bíblica, tem que ter condição psicológica e emocional para você lidar com a vida após o divórcio, que não é fácil. Nem o pastor Cláudio, nem o pastor Carlos Souza, nós não apoiamos o divórcio. Mas se vier a acontecer na sua vida, porque pode acontecer, nós oramos para que Deus te ilumine e te dê a direção e você não se frustre. Tem gente, pastor Cláudio, que não sabe enfrentar o divórcio e a separação e acaba tirando a vida, se suicidando. Tem gente que não sabe enfrentar o divórcio e a separação e acaba caindo em depressão, em deprê, fica deprimido, depressivo, para de comer, de trabalhar, de viver. Tem dados aí no Brasil de homens que viraram mendigos depois da separação, mulheres que viraram drogadas, foram para a Cacolândia depois da separação. Então se prepare espiritualmente, intelectualmente, com oração, para que Deus abençoe o seu casamento, a sua família. Lute com todas as forças que você puder para restaurar o seu casamento, a sua família, se estiver em crise. Não separe. É o meu desejo, o desejo do pastor Cláudio. Mas se acontecer, esteja preparado para enfrentar. Não é verdade, pastor Cláudio? Com certeza. As suas palavras eu faço as minhas, né? Porque a gente tem uma visão muito ampla, né? Porque quando você mexe na separação, você não está mexendo só com você e a pessoa que está contigo. Ali tem os filhos. Ali é uma vida, né? É uma vida junto. Né? Às vezes tem pessoas aí com 20 anos de casado,
né? 10 anos de casada, aí joga tudo para fora assim e não pensa nas consequências, né? As pessoas têm que pensar nas consequências, né? Tem pessoas aí que a gente conhece aí que está aí junto aí, não sei quantos anos, numa sofrência só. Nós temos um caso aqui conosco, aqui na igreja, aqui, né? Que a irmã ela sofre porque o esposo só maltrata em palavras, palavra. E essa semana eu tive de aconselhar ela, minha filha, não está dando certo, não está dando certo, dá um basta. Você é dependente, você tem seu dinheiro, vai viver a sua vida. Tem de viver a sua vida. Mas aí é impossível, porque o marido está lá. Você é uma burra, você é uma mole, você não sabe fazer nada, e não sei o quê, e não sei o quê. Ainda mais tem a parte conjugal, que o marido não está lá nas condições boas, aí quer dizer, a mulher fica aí a ver navio, né? E com pensamentos errôneos. Então, eu estou com um pepino na mão para resolver, que muitas das vezes eu prefiro até ficar neutro, porque ou eu instruo a permanecer ela com o esposo e ela ficar escutando, e ela essa semana já falou com a gente aqui que ele ficou, já ameaçou até de levantar a mão para ela, ou eu aconselho a separar do marido. Né? Então, quer dizer, são coisas que a gente vai vendo, pastor, e tentando entender, porque tem a história do divórcio e tem a história do segundo casamento. E quando você chega na história do segundo casamento, as pessoas falam assim, você se divorciou, você não pode casar. Você tem de ser um eunuco. Você tem de viver para Cristo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso, porque a pessoa ela acaba se martirizando. Ela fala, eu estou em Cristo Jesus e eu não posso ser feliz? Não dá para eu viver dentro de um casamento, eu tenho de viver dentro de um casamento abusivo e eu tenho de um Deus que tudo pode e ela ser infeliz na vida. E não é assim. Se o casamento é abusivo, aconteceu algo que não tem como mais voltar, se separe, vai orar a Deus e vai viver a sua vida. Entendeu? Então, o nosso presbítero aqui, Eduardo, ele tá falando aqui, ele falou, vou botar até na tela aqui o que ele botou aí, ó. Não pode casar, isso é regra da religião. Isso aí que ele falou, para mim, eu concordo com ele. Entendeu? Se eu vou me separar da missionária, porque está acontecendo várias coisas e a gente não está se entendendo mais, e se eu posso ser feliz, ter a condição de ser feliz e ela tem a condição de ser feliz, vai ser feliz. Vai viver em paz, vai viver em Cristo. Porque Deus quer isso. Mas as pessoas não entendem. As pessoas acham que, não, o casamento é um só. Ah, não, o casamento é um só. O casamento é um só. E não é assim que as coisas acontecem. As pessoas têm de entender que muitas coisas foram mudadas. Muitas coisas foram alteradas. Não para pior, mas sim para o melhor. Jesus
não preparou a nós para carregar peso, fardo. Não. Ele nos preparou para levar-nos a nossa vida religiosa na direção dele e com um casamento bem, firme, mas com o nosso coração puro, leve, onde que nós possamos, né, viver bem dentro da nossa casa e viver bem dentro da religião, dentro, né, da nossa condição de servos e discípulos. Né? Então, é assim, pastor, hoje eu vejo que o povo hoje ele está muito cego, pastor. O povo hoje ele está cego, ele está preso dentro de uma religião que só quer causar desânimos e tristeza na vida das pessoas. Né? E Deus não quer isso. Isso, para mim, o senhor já até falou isso. Né? Isso aí é o inimigo que implanta na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. Não, isso aqui é certo. Você tem que ficar assim, desse jeito. Que o inimigo das nossas almas, ele não quer ver a nossa felicidade, ele não quer ver uma família unida. Ele quer ver uma família destruída. Mas Deus não. Deus quer ver uma família unida, porque ele constituiu a família. E eu tenho essa minha rede de pensamento. Né? Se eu sirvo a um Deus que ele é família, e por que eu tenho que ser eunuco, então? É um tema, olha, é um tema muito, muito forte, muito pesado. E quando eu coloquei esse tema hoje, a live cai, ela não sustenta. Nós, graças a Deus, estamos aí com 1h25. Falamos bastante, mas quem pegou, pegou. Né? Quem pegou, pegou. Então, nós ficamos muito gratos com isso, porque o senhor tem uma visão ampla, uma visão que traz para muitos, tá, um grande entendimento. Traz para muito grande entendimento. Então, quer dizer, se o casamento não for o casamento, nós podemos sim nos casar novamente. Nós podemos sim viver novamente. Eu não posso morrer para a vida. Eu tenho de viver. Eu tenho de ser feliz. E como é que estão as coisas aí? Está tudo tranquilo aí na Europa? Aí? Não, tudo na bênção, graças a Deus. Eu estava te ouvindo falar, pastor Cláudio. Eu estava aqui pensando, sabe, na condição estabelecida pela Igreja Católica do celibatário. Você sabe que existem bastante lendas em torno do celibatário. Isso datado do 2º século, 3º século, 4º século da era cristã. Que alguns monges se castraram para poder serem fiéis ao celibatário, se tornaram eunucos para poder serem fiéis a celibatário. Ou seja, há uma devoção a uma prática religiosa, o cara ele cortou fora o seu piu-piu para que não viesse sentir desejo por mulheres, etc. Isso é uma loucura imposta por uma religião, ou uma loucura imposta por um sistema dogmático, pragmático, filosófico, religioso, que não leva o homem a nada. Você sabe que, em relação à religião, cada um tem a sua, não é? Igual time de futebol, igual política. Quando a gente olha para o campo da teologia e da religião, tem até uma conversa do professor Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo conceituadíssimo aí no Brasil. Ele fala o seguinte, que sobre a religião não dá para discutir, porque cada um tem uma ideia de religião. Por exemplo, está uma família católica no cemitério, colocando ali velas, flores ali no túmulo de um ente querido, porque é Dia dos Mortos e tal, celebração e tal.
Aí eles olham para o outro lado, então uma família de budista colocando pratos de comida em cima do túmulo. Os católicos vão olhar para aquela família de budistas e vão dizer assim, ué, eles estão pensando que o morto vai levantar e vai comer aquela comida, julgando a religião do outro. Aí o outro do lado de cá, que é budista, que colocou as comidinhas em cima da sepultura, olha para o católico e fala assim, ué, ele pensa que o morto vai levantar e vai sentir o cheiro das rosas, daquelas flores que estão em cima da sepultura. Ou seja, a religião, ela torna-se pragmática, ela torna-se um problema na mente das pessoas, olhando do lado de cá. Ou seja, no campo da teologia, quando você estuda, que é o meu caso, eu sou um estudante, eu estudo, eu pesquiso, é complicado, você não pode abraçar demais, senão você pode se ferir e se machucar. Tem que ter cautela, tem que tomar-se cuidado. Quando você olha para o Novo Testamento, por exemplo, 2000 anos atrás, gente, é 2000 anos atrás, ok? Jesus está dentro de um conceito sociológico que não tem aquela numerosa multidão que você imagina que tenha. São povos, são pequenas pessoas de aldeias, de vilarejos. Jerusalém era pequena, então ali tem a cúpula religiosa estabelecida, o Império Romano está ali com seu pragmatismo, com seu domínio, com a sua filosofia, com o seu idioma, trazendo novas culturas para aquela região. E Jesus está ali pregando as boas novas, um evangelho, uma mensagem nova, uma doutrina nova para os religiosos já estabelecidos. E Jesus ele é pego pelos religiosos judeus, fariseus que estão ali com uma ideia. Eles querem tentar Jesus, provocar Jesus, ok? Aí eles chegam em Mateus 5:32, Mateus 19, versículo 9, e eles dizem o seguinte, Moisés mandou dar carta de divórcio. E você manda fazer o quê? Por quê? Porque eles tinham a ideia de casamento, era o seguinte, por qualquer motivo eu posso dar carta de divórcio. Aí Jesus fala assim, Moisés mandou dar carta de divórcio por causa da dureza do seu coração. Ou seja, se não fosse a dureza do coração do homem, não ia haver divórcio. Então, por que há muito divórcio? Porque as pessoas têm um coração duro, as pessoas têm um coração magoado, ressentido, com remorso. As pessoas têm um coração cheio de ódio, de rancor, não há espaço para o amor, para a humanidade, para o companheirismo. Então, o que Jesus tem em mente quando ele vai falar em Mateus 5:32, Mateus 19, versículo 9, sobre a questão do divórcio, sobre a última instância para se dar o divórcio? Porque até então, há 2000 anos atrás, se dava carta de divórcio por qualquer motivo, eu já expliquei isso aqui. Aí Jesus vai estabelecer o limite final. Vai dizer o seguinte, a última instância para o divórcio é quando houver porneia, que é atos sexuais ilícitos, adultério, prostituição, coisas do gênero. Então, quando houver atos sexuais ilícitos, a porneia, então se dá carta de divórcio. Só que são 3 coisas que eu ressalto para o divórcio acontecer. A porneia, atos sexuais ilícitos, adultério, prostituição, fornicação, coisas do tipo. Segundo, quando um dos cônjuges morre, ok? Aí o outro está livre. E quando existe incompatibilidade no casamento. O cara agride a mulher agride o marido. E eles brigam, não se entendem mais. Vão ficar casados para quê? Porque a gente está vendo aí no Brasil, crescendo assustadoramente, casos de violência e de morte na vida conjugal. O cara chega bêbado em casa, esfaqueia a mulher e mata. O cara chega com ciúme, sua cabeça virada, agride a esposa. Então, quando chega nesse limiar, é bom que haja a separação, que haja o divórcio. Ninguém aqui é a favor de divórcio, mas existem casos que o divórcio ele é bom para ambos os cônjuges, tanto para a mulher quanto para o homem. E a questão do novo casamento, é permitido ou não é permitido? Claro que é permitido. Se você se divorciou, se você se separou, você está bem. Agora tem lá também, né? Tem lá também as suas situações que tem que se ver. Por exemplo, tem gente que ele vem, pastor Cláudio, de um casamento em que ele era o agressor, em que ele era a pessoa ruim, em que ele era, você está entendendo? Em que ele era o bicho do cesto. Ou seja, aí fica difícil. Agora tem casos aí que a pessoa é a pessoa que
se frustrou no relacionamento porque ela era agredida, porque ela não era amada, porque ela não era correspondida, ela casou e se frustrou. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, essa menina, por exemplo, a Isadora Pompeu, que é uma cantora aí, evangélica aí. Essa menina casou com o meio-campista lá do Flamengo, o Thiago Maia, né? Ela casou com o Thiago Maia do Flamengo, o casamento durou 3 meses. Pô, aí você pega o Thiago Maia, o cara tá no começo de carreira futebolística, o cara é jogador titular do Flamengo, o cara joga muita bola, o Thiago Maia. E o cara é jovem, ele é novo, é jovem. A Isadora Pompeu é uma menina que está despontando aí na música gospel no Brasil, tá com uma agenda, tá aí arrebentando. Aí os dois se conheceram lá num culto no Rio de Janeiro, começaram a namorar, noivaram e casaram. Durou 3 meses o casamento. Incompatibilidade de gênero. Não deu. Aí você vai culpar o cara, porque o cara é jovem. Você vai culpar a moça é jovem. Ou seja, faltou ali equilíbrio, razão, faltou ali o quê? A maturidade, faltou ali o pai, a mãe, um pastor, alguém a aconselhar para que eles não viessem se separar. De repente até se gostavam. Né? Não sei se houve traição ou não, a vida pessoal é deles. Mas aí, pastor Cláudio, eu não posso proibir o Thiago Maia de casar, ou proibir a Isadora Pompeu de seguir a vida dela e casar, porque eles são jovens. Ou seja, às vezes a religião impõe um fardo de vida conjugal a pessoas inexperientes, a jovens, ok? Que tem 19 anos, que tem 20 anos, que tem 24 anos, aí casam-se e daqui a pouco se separam porque eram muito jovens e inexperientes. Aí a religião vai impor o seguinte: você não pode mais casar. Ou vai ficar frustrado o resto da vida, meu amigo? Claro que não. Porque quem quer ver você frustrado é o diabo, e não Deus. Deus quer que você viva feliz e que você seja abençoado e abençoador. Essa é a ideia bíblica e do Novo Testamento para quem é jovem, para quem está aí pensando em constituir família e seguir em frente. Eita, boa, que benção isso aí. A gente fica feliz, né, pastor? Porque a luta a gente sabe que é grande. Né? A nossa irmã aqui, ela botou até um comentário aqui que eu não deixei muito tempo. E eu, assim, hoje eu acompanhei na rede social um marido que se separou da mulher, não aceitou a separação, tinha dias separados, e ele conseguiu ceifar a vida da mulher e do filho, da filhinha de 2 anos, né? Dentro de um carro, portando arma de fogo. Então, quer dizer, assim, a gente fica olhando as coisas e fala como é que as pessoas também têm o senso de achar que o nosso cônjuge é uma mercadoria, né? Que o nosso cônjuge é uma mercadoria, que aquilo ali nos pertence. Assinamos um contrato, né, de parcialidade. Olha, ele é seu e não é de mais ninguém. Então, quer dizer, são coisas que a gente fica triste com isso. Ficamos muito tristes com isso porque nós não somos donos de ninguém. Por mais que há um casamento, nós não somos donos de ninguém. Ô, missionária, oi. A irmã Eliane aí está botando, pergunta. Ela quer saber qual é o meu canal. Canal. É o teu dele. Se é o meu, é canal PR Cláudio Fernando Oficial. E do pastor Carlos, é pastor Carlos Souza. É PR Carlos Souza. Tá? O dele também é PR Carlos Souza. A senhora vai na descrição que está lá. Tá lá bonitinho lá o canal dele, tudo direitinho, e tá o meu também. Tá? Só a senhora ir lá,
que a senhora vai ver o canal do... E o da missionária também está lá. Então, nós achamos isso muito triste, né? Mas eu gostei muito, o pastor, da sua colocação, né? Alguns religiosos estiveram aqui na live e não concordaram muito com a sua visão, nem com a minha visão, né? Aí eles vão embora e depois volta aqui para querer, né, deixar uns recadinhos mal criados. Porque achar que nós somos, né, assim, bobos, né? Que a gente não entende um pouquinho da palavra, que a gente não tem visão, que tem de ser do jeito deles. Por que eu resolvi trazer esse assunto com o senhor? Porque eu sei que o senhor tem um grande conhecimento, tem até um grau a mais do que a mim nesse conhecimento teológico da área onde se fala entre, né, o divórcio e o casamento, né? Porque o senhor se especializou até mais do que eu. Mas, assim, é muito bom a gente ir, né, pegando mais algumas coisas para a gente colocar no nosso currículo. É muito bom estar aqui com o senhor para a gente poder, sempre poder estar aí trazendo esses assuntos um pouco polêmico para os religiosos, que não gostam, né, de ouvir a verdade, porque é só eles que têm a verdade na mão. Pastor Cláudio, nós não falamos sobre novas núpcias, né? A gente começou a falar sobre o novo casamento e paramos. Eu posso falar um pouquinho para a gente fechar sobre novas núpcias, novo casamento? Pode sim, pode. Fique-se à vontade. Então tá, porque assim, a pessoa às vezes está nos escutando e ela não pegou do começo a live. A gente está explicando aqui, usando inclusive termos do grego do Novo Testamento, para explicar o limite para o divórcio. Bom, quando a pessoa se divorcia, sendo cristão ou não cristão, se divorciou, por N motivos. Acabou o amor, porque houve brigas, porque houve incompatibilidade conjugal, chegou ao entendimento que tem que se separar, não dá mais para ficar juntos. Já buscaram campanhas de reconciliação, o pastor já orou, já ungiu com óleo, subiu um monte, desceu um monte, já fez encontro conjugal, de repente você participou lá com o pastor Josué, aqui, lá no interior de São Paulo, sou um encontro de casais, e fez de tudo que você podia para manter o seu casamento, mas não deu certo. Você se rompeu, se separou, acabou o amor, acabou o casamento, cada um foi para um canto, enfim, se divorciou, acabou o seu casamento. O que você faz? Qual que é a ideia bíblica de novas núpcias, enfim, de um novo casamento? Olha só, para quem está pensando que nós não lemos a Bíblia, tá bom? Romanos, capítulo 7, versículo 1. Olha o que está escrito sobre novas núpcias. Eu vou chegar lá, acompanhe. Está escrito assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então perceba que o apóstolo Paulo está referindo-se aqui à lei. Que lei é essa aqui? Ao Torá. E no Torá, como é que funcionava o casamento? Com base em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Então, você que é santarrão, você que diz que nunca vai se divorciar, você que acha que é infalível o seu matrimônio, cuidado, porque a sua janela, ela é de vidro. Muito cuidado. Então, a gente não conhece o dia de amanhã, não, meu amigo. Você não tem bola de cristal, não. Presta bem atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 7, versículo 1, deixa bem claro. Lei, o Torá. E como é que funcionava o casamento? Lá para os judeus, nos dias de Paulo, lá para os judeus, nos dias de Jesus. Eu já falei aqui, com base em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Os judeus que se casavam e por qualquer motivo se separavam. A mulher cozinhou o arroz queimou. Estava carta de divórcio.
A mulher limpou a casa mal limpada, com poeira, uma cadeira suja, um móvel fora do lugar. Dava-se carta de divórcio. Qualquer motivo. Aí correram para Jesus e disseram assim, Jesus, Moisés mandou carta de divórcio. Da carta de divórcio. O senhor diz o quê? Aí Jesus disse, em Mateus capítulo 5, versículo 32, Mateus capítulo 19, versículo 9, Jesus falou que para o divórcio acontecer tem que ter porneia, atos sexuais ilícitos, ok? Vamos lá, vamos resumir aqui. Novo casamento, depois do divórcio. Olha só. Romanos capítulo 7, versículo 1, versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. A mulher casada está ligada pela lei ao marido. Observou? A mulher casada está ligada pela lei ao marido. Que lei é essa? Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Lei ao marido. Torá. Nada a ver com o evangelho. Continue. Romanos capítulo 7, versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Ou seja, enquanto o marido estiver vivo, a mulher está ligada ao marido. Ok? Observe o texto. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Olha que tremendo. Paulo está aplicando isso aqui. E Paulo diz que para acontecer um novo casamento, dentro do contexto conjugal, um dos cônjuges tem que morrer, ou a mulher ou o marido. Aí a pessoa pode casar de novo. Só que Jesus disse em Mateus 5,32 e Mateus 19, versículo 9, que se houver porneia, atos sexuais ilícitos, fornicação, adultério, prostituição, o outro cônjuge está livre para casar. E eu estou dizendo, eu, pastor Carlos, estou dizendo uma outra coisa aqui. Se houver violência, agressão, humilhação, se houver ameaça, brigas dentro do matrimônio, o casamento fica insustentável. Fica insustentável. Não tem como o marido conviver com a mulher que o agride. Não tem como a mulher conviver com o marido que o agride. Então é bom que haja o divórcio. Salvo, todavia, porém, o que Deus diz lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus aborrece o divórcio. E eu também. Eu não gosto do divórcio. Ninguém quer o divórcio. Nem eu, nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem os apóstolos, nem Paulo, nem o pastor Cláudio. Ninguém quer divórcio. Porém, se acontecer, você tem que estar consciente de que você pode contrair um novo matrimônio no futuro. Deus quer que você seja feliz e abençoado. Agora, observe o texto. Já expliquei. Número 1, o divórcio acontecer, um dos cônjuges tem que morrer. Número 2, o divórcio acontecer, tem que ter práticas sexuais ilícitas, porneia, adultério, fornicação, etc. Número 3, quando há agressão e violência no casamento, o divórcio acontece. Agora, olha o texto. Romanos capítulo 7, versículo de número 3. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, será livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Novas núpcias. Novas núpcias. Paulo fala do novo casamento. Paulo menciona o novo casamento. E eu estou dizendo para você que é dentro dessas 3 esferas aqui, Paulo não era maluco. Paulo não era doido. Paulo era intelectual. Paulo falava 5 idiomas. Paulo tinha um nível acadêmico de um bacharel em direito hoje. Paulo estudou teologia aos pés de Gamaliel, que era o maior rabino do seu tempo. Paulo, ele era viúvo, provavelmente, ou solteiro. Só que Paulo não podia ser solteiro. Por quê? Porque o fariseísmo, pastor Cláudio, não aceitava solteiro. Para ser um fariseu, tinha que ser casado, ou então viúvo. E Paulo, ele era provavelmente viúvo. E dedicou-se a sua vida ao evangelho, à pregação do evangelho, à implantação de igrejas. Porque tem gente também que não quer casar. Se você não quer casar e quer só fazer a obra de Deus e viver para Deus, meu amigo, boa coisa você faz. Mas se a pessoa ela quer conhecer um homem, quer conhecer uma mulher, quer contrair matrimônio, quer viver a vida dela, por que não fazê-lo? Vou dar um exemplo aqui. É meu amigo, meu colega, meu parceiro, pastor Alexandre Silva, lá de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos.
Tem a igreja lá, a TDM Church, lá, uma igreja linda, grande, que ele fundou junto com a pastora Elaine de Jesus, mas não deu certo a relação dos dois. Gente, o Alexandre Silva é um pastor sério, é um homem de Deus. Não deu certo o casamento dele com a cantora Elaine de Jesus. Eles tentaram, pastor Cláudio, tudo que você imaginar. Eles foram para Israel, eles fizeram campanhas, oração, jejum, se separaram, depois se uniram de novo, oraram, buscaram a Deus, mas não conseguem mais conviver juntos. Você quer que cada um viva solteiro o resto da sua vida? Não, porque essa não é a vontade de Deus. O que aconteceu depois de tentarem encontro de casais, depois de tentarem reconciliação, depois de tentarem oração, jejum, busca pelo Espírito Santo, e fizeram tudo que podia ser feito para manter o matrimônio? Cada um foi para o seu canto, se entenderam, cada um se... Não deu certo. O Alexandre já noivou e vai casar, e Jesus está esperando no Senhor. Então, assim, a gente não pode matar a vida sentimental de uma pessoa e dizer você está fadado a viver solteiro por causa de um casamento mal casado. Isso é loucura. Então, eu estou falando aqui para quem é saudável, intelectualmente falando. E eu sei, pastor Cláudio, que a maioria das pessoas que lhe acompanham aqui são inteligentes, são pessoas sérias, que amam a Deus e querem ser felizes. E essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Então, se Deus preparar para você a tampa da sua frigideira, meu amigo, pegue. Se Deus preparar para você a tampa da sua panela de pressão, meu irmão, agarre. Se Deus preparar para você a tampa da sua laranja, segure, porque Deus tem o melhor para você. Agora também, não, pelo amor de Deus, não vai pegar aí um burro velho achando que é a promessa de Deus. Vai pegar aí qualquer pessoa achando que é a promessa de Deus para a sua vida. Aqui em Portugal, pastor Cláudio, eles falam moças e jovens, assim, de rapariga. Então, se Deus preparar para você uma moça, uma mulher, uma noiva, alguém aí para você, seja feliz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Diga lá, eita glória! Não, eu só quero te agradecer, né? Só vou dar um recadinho aqui, nossa irmã aqui, irmã Eliane, Eliane Luísa, aí tá os links aí na descrição e aqui nos comentários, tá? Tá os 3 links aí, da missionária, do pastor Carlos e o meu. Ela pode entrar no link aí, se inscrever nos 3 aí, está tudo certo. Muito obrigado pela presença da senhora aqui. Glória a Deus. Diga, meu amigo. A gente... Vou mostrar aqui. Mais live. Ô, pastor Cláudio, isso aqui é um quadro que eu tenho na minha sala aqui. Tá aqui em cima, aqui, tá vendo? Uhum. É um quadro grande. São dois pavão, tá vendo ali, ó? Certo. Deixa eu mostrar aqui de perto, porque senão o pessoal vai pensar que é macumba. E não é macumba, não, tá, gente? É um quadro que eu tenho aqui. Tá. Aqui, ó. Eu tava vendo eles. Então. Eu tava vendo. Pois é. Uma honra, tá, meu amigo? Disponha, tá bom? A gente precisa ter mais lives junto, meu pastor. Vamos marcar, estou à disposição. Tá bom? Aí, agora eu gostaria de visitar o seu canal, fazer uma live aí com o senhor. Eu tô no celular, eu tô sem computador. Tô preparando um estúdio, tá? Daqui uns dias vai ficar pronto. Aí nós vamos ter aqui, vai ser muito bom. Aí eu vou te mandar o link, a gente vai fazer muitas lives juntos aqui, tá bom? Amém. É uma honra muito grande. Que Deus te abençoe muito. Você